Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? E aí, gente bonita do meu Brasil? Sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Cruzada Podcast, o podcast que era toda semana e agora tá vacilando. Ah, gente, acontece, né? Quarentena, assim, né? Foi mal. Desculpa aí, galera. Acontece, a gente esteve trabalhando em outras coisas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que, Mariana? RPG? Tananana. Isso aí, o episódio de hoje é um episódio especial, onde a gente vai basicamente contar o que você precisa pra começar a jogar RPG, né? Foi um episódio que eu formulei junto com o Felipe, que é um membro bem recorrente aqui no canal, vocês devem conhecer, espero que conheçam, né? A gente formulou a pauta juntos. Inicialmente a Mariana não ia participar desse episódio, assim como não participei do último também, mas a gente achou interessante trazer alguém que começou a jogar RPG há muito pouco tempo, mas que não tinha uma experiência prévia sobre o que era o RPG, né? Sim, não conhecia tanto, assim, desse universo que é muito complexo, ele é muito completo, assim, você fica até surpresa com tudo que ele oferece, com todos os universos que ele tem, né? Mas então a gente achou interessante trazer, e a Mari era essa pessoa, assim, que ela nunca nem tinha visto ninguém jogar RPG antes dela jogar. Então achei legal trazer. E é isso aí, espero que vocês gostem do episódio e tamo junto. Uhul! Então, agora eu já tô aqui com os convidados. Eu tô aqui com a pessoa que tá batendo recorde aí de mais participações no podcast depois de mim e Mariana, que é o Felipe. Dá um oi, Felipe. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. E hoje eu tô aqui de volta pelo motivo de jogar RPG. Eu fui a pessoa responsável a introduzir no mundo do RPG Mariana e Matheus. Exatamente. E o Felipe tá aqui também porque ele me ajudou a formular a pauta. A gente escreveu a pauta juntos, né? Então eu posso dizer que a pauta quente. Entendeu? Pauta quente. Nossa. Não precisava, Mas né? se tiver frio, aí tá preocupante, né? Se o negócio tiver frio, aí, né? Tá morto. E trouxemos como convidado hoje aqui também o Pedro. Dá um oi pra galera, Pedro. Oi, gente, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Sobre RPG, a gente só vai, porque é um mundo muito bom. E a gente tem a Mariana, né? Que vocês já devem estar sabendo, que ela tá falando aí já tem um tempo, né, Mariana? Ah, eu falo mesmo, graças a Deus. E a Mariana, acho que creio que de todo mundo aqui é a pessoa que era mais outsider, vamos dizer assim, do RPG, né? Eu já tinha ouvido falar, pela primeira vez eu ouvi falar do RPG em 2017, mas era tipo assim, a pessoa falava e eu ficava só concordando com a cabeça como se tivesse entendido tudo. Uhum. Que ele tava com o papel, assim, mostrando tudo, que não sei o que lá, e eu tava, legal, Bacana. legal, bacana. Mas, na minha cabeça, muitas nuvens. É porque assim, né? Eu vou já entrando um pouco na pauta. Eu tinha um conhecimento do que era o RPG, tipo, uma vez que eu vi pessoas jogando, mas quando eu olhava o que era necessário pra jogar, eu achava tudo um pouco abstrato, sabe? Parecia que as peças não se encaixavam. Como Sim. que se encaixava a ficha? Eu não entendia a mecânica de como se jogava o RPG. Eu só fui entender depois que eu joguei. Quando a gente começa a ver o RPG de fora, você vê uma pessoa falando, imaginando coisas com papel e um dado na mão, e a gente quase não entende o que eles estão querendo dizer. Parece Sim. interessante, a gente vê aquilo lá como a forma, e só que fica confuso. Mas depois que a gente entra nesse mundo do RPG, que a gente entende, começa a entender e
começa a gostar, que é aí que a mente explode. Eu quero dar um depoimento aqui no começo que, falando disso, para pensar, alguém que tá ouvindo já tentou começar a jogar e não conseguiu, eu quero dizer que, tipo assim, isso é extremamente natural, porque eu, particularmente, comecei a jogar. O Pedro também estava na primeira mesa que eu fui mestrar, né? Eu comecei a jogar mestrando. Exatamente. E foi basicamente assim, um grupo de amigos a gente queria jogar, e aí a gente falou assim, porque a gente ouviu um Nerdcast de RPG, Sim. então a gente falou assim, pô, vamos jogar? Só que a gente não sabia como jogar. Sem brincadeira, foi 3 meses de eu lendo coisa todo dia na internet sobre RPG pra conseguir entender o que era RPG pra gente começar a jogar. Então, tipo assim, é complicado mesmo. Se você nunca jogou, não teve ninguém pra te iniciar, é complicado mesmo de começar do nada. A partir do momento que você tem alguém pra te ajudar, já vai ficando mais fácil. Eu, depois que eu comecei, quando eu joguei a primeira vez, que foi na mesa que o Felipe tava mestrando, eu ficava assim, meu Deus, gente, sabe? Eu ficava muito surpresa, porque é um universo muito grande. Tanto que toda hora eu ficava puxando o Felipe, perguntando pra ele, o que é isso? O que eu tenho que fazer agora? Como é que funciona? Porque é muito complexo, Posso ficar né? em silêncio? É um universo muito, muito complexo. Na questão, quando o Felipe falou que começou, fez os 3 vezes pra fazer a mesa pra ele mestrar, valeu muito a pena. Cara, porque a mesa dele foi... É a primeira vez que eu tava entrando pra jogar também, eu só tinha escutado alguns amigos comentando, mas eu nunca tinha visto certinho sobre. Aí quando eu fui jogar com ele, teve todo o personagem, toda a história, toda a interpretação. Valeu muito a pena e eu até agradeço o Felipe por ter me convidado. Felipinho. É louco que isso. E tipo assim, eu acho que uma das coisas muito importantes, assim, na hora de começar, quem quer começar, é realmente ter essa noção. Se alguém que já é experiente vai chamar alguém novo pra jogar, ter essa paciência, ter essa conversa. Porque assim, no meu caso, eu acho que assim, que no meu grupo que começou, que no caso era eu, tava mestrando, aí tinha o Pedro, o Heriberto, a Letícia, e a Bebel e o Bentes jogando. Ninguém ali nunca tinha jogado antes. A gente teve a gente começou junto nisso. Então, eu acho que, tipo assim, obviamente a gente errou muita coisa. Obviamente a gente fez muita coisa, assim, de um jeito só nosso, assim, em questões de regras, tudo. Mas como ninguém nunca tinha feito isso, a gente começou... ninguém se importava tanto. Então, assim, eu acho que foi muito bom, assim, não o Pedro me agradeceu, mas eu também agradeço o Pedro, porque todo mundo confiou em mim pra começar a jogar também, então foi muito massa, cara. Eu tinha meu interesse por RPG começou também ouvindo o Nerdcast, o que é muito bom, sim, pra você entender um pouco das mecânicas, etc, mas tem uma dificuldade que o Nerdcast, ele é em podcast, então ele é em áudio, né? Então é difícil você enxergar as mecânicas, porque muita coisa... da parte de mecânicas não é mostrado porque o objetivo do podcast é ser um storytelling, né? Contar uma história de uma forma legal. Você sabe que eles estão jogando RPG, mas boa parte da mecânica fica escondida. Então, tipo, dificulta do que você vê alguém jogando, tipo, presencialmente ou até por vídeo, assim. Porque você não tem tanta noção de como funcionam as mecânicas, tal, porque tem muita coisa que fica de fora. E é compreensível que fique de fora, né? O objetivo do podcast em si não era, tipo, ensinar a jogar RPG, né? Mas pra quem nunca viu, pra quem nunca jogou, o que é o RPG? Basicamente, o RPG ele vai ser o quê? Ele vai ser um jogo em que os jogadores, eles estão ali contando uma história coletivamente. Então, existem algumas pessoas que dizem que o RPG é um teatro de mesa. Porque você vai reunir com seus amigos e vocês vão interpretar personagens jogando uma história. E como que isso é feito? Né? Como que vai funcionar isso? Vai ter os personagens, eles são jogadores, né? Cada um vai ter ali um personagem, aí pode ser o mais variado possível. Você pode ser um detetive, você pode ser um mago, você pode ser um animal, você pode ser qualquer coisa, vai depender do jogo que você está jogando e da história que cada um está propondo. Eu queria comentar que muita gente, quando vai ver a respeito do RPG, acha que só tem um modo, mas existem várias mesas, vários modos de jogar o RPG.
com várias histórias diferentes. Muita gente acha que só a questão do Dungeons & Dragons com magos e guerreiros, mas a pessoa tem que entender que tem vários outros tipos, não só um. Sim. Sim. O RPG ele pode se mutar desde uma fantasia medieval até um cenário de cyberpunk, né? Tipo um Blade Runner, até existem mecânicas para quem curte franquias, tem mecânica de Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars. Então, tipo assim, o RPG, ele é um jogo e você pode... Esse jogo, né, ele... Vamos dizer assim que é tipo um videogame mesmo. Ele é uma mecânica, o RPG é basicamente uma mecânica, e essa mecânica pode ser inserida em vários universos fantásticos, né? E aí, como que ele vai funcionar, digamos assim? Geralmente, na grande maioria dos casos, vai ter um dos jogadores que vai ser o mestre, ou o narrador, ou o guardião, vai ter cada sistema, ele vai usar um nome, que vai ser a pessoa que vai conduzir essa história. Basicamente, vai ter alguém propondo e descrevendo o cenário, interpretando os personagens não jogáveis, e as outras pessoas estão ali interpretando seus personagens nessa história. Então, basicamente, você está dentro de uma casa, todos vocês acordaram dentro de uma casa. O que vocês fazem? E cada um vai fazer o que o personagem dela faria nesse caso. Esse mestre, o narrador e os jogadores, eles estão em um universo onde basicamente você pode fazer qualquer coisa, você pode ser o que você quiser, como já foi dito, mas, né, existem certos limites daquilo que você pode fazer, do que você pode fazer, tipo assim, eu quero escalar um muro que tem 5 metros de altura, eu quero matar todo mundo que tá dentro do bar na espadada. Existem um conjunto de regras e outras coisas que vão te limitar naquilo que você pode fazer, para que não seja, né, para que o jogo tenha desafio e também para que ele tenha ali um certo pé de realidade, vamos dizer assim, né? E isso é traduzido no sistema, né? Que basicamente é o conjunto de regras do que você pode fazer, quais poderes você tem, que é basicamente as leis que vão reger o modo como essa história vai se encaminhar, né? Mas antes da gente falar dos sistemas, eu acho que tem uma dúvida importante que muita gente tem aí, né, ô Felipe? Que eu acho que é importante sanar, que é RPG do demônio? Ah, sim. Cara, então... eu vou permitir não fazer tanto piada em torno disso nesse primeiro momento, depois a gente faz. Mas eu quero dar um contexto, porque o que acontece? Muita gente, muitas pessoas, muitos lugares, às vezes a pessoa ouve falar que é RPG do demônio, existem algumas vertentes evangélicas e também católicas, cristãs em geral, que às vezes vão falar que é RPG do demônio. E da onde que vem isso? Isso vem de uma desinformação, porque na década de 90, principalmente, teve vários casos que envolveram, digamos assim, que a polícia acabou associando a rituais satânicos. E basicamente as pessoas achavam que eram rituais satânicos porque algumas das pessoas acusadas, e que às vezes não eram nem culpadas, elas tinham livros de RPG. E por que é isso? Porque RPG tem magia, RPG tem nomes de criaturas, de demônios, de deuses. Então as pessoas viam isso, não entendiam, e achavam que aquelas pessoas, que aquele cara que ele tinha ali um grimório cheio de magias, que cultuava Asmodeus, ele realmente era aquilo, sendo que na verdade aquilo era o personagem dele. Então assim, só pra esclarecer, RPG não é do demônio, 100% confirmado. Eu queria, antes de continuar, eu queria fazer um comentário sobre o RPG, que vocês estavam falando do mecanismo dele e tudo mais, os jogadores. Uma coisa que eu aprendi jogando RPG é muita parte de raciocínio que ele traz pra gente, né? Aquela coisa assim de você pensar, de você ter mais criatividade, de você trabalhar isso com você mesmo. E eu acho isso muito legal no jogo. Porque não existe bem um roteiro, né? As situações vão acontecendo e você tem que ir raciocinando em como que você vai resolver. E você realmente se envolve no jogo, né? Fica uma coisa... Tanto que quando você joga o jogo, assim, você nem vê a hora passar. Exatamente. A hora passa correndo. Exatamente. Eu já li que a NASA recomenda RPG para jogos... para astronautas, etc., porque é um jogo, tipo, cooperativo. E quando você tem um grupo de pessoas isoladas, assim, tipo, para uma grande missão espacial, pessoas que estão na estação espacial, não é recomendado jogos que coloquem uma pessoa contra a outra, porque quando você tá tão isolado assim, isso pode gerar um grande conflito
porque as pessoas podem ficar muito Bitoladas. ofensivas uma com a outra. E como o RPG é um jogo cooperativo, ele é extremamente recomendado pra esse tipo de coisa. Legal. Sim, basicamente, se a gente tivesse as missões espaciais com os astronautas jogando Uno, jamais daria certo. Jamais daria certo. Primeiro cara que saísse pra fora, ele não Primeiro ia voltar nunca mais. Primeiro 4+, nossa senhora. Eu ia complementar o que a Mari falou, porque essa questão da interpretação, tudo, o RPG ajuda bastante na mente da pessoa. Porque o jogo, pra quem que pode ver de fora, acha que tá tudo escrito certinho e que vai acontecer dessa forma. O mestre escreveu essa história e vai chegar nesse momento. Só que acontece muita coisa aleatória. Acontece coisas que o mestre não tá esperando, até os personagens mesmo que tá ali, acontece alguma coisa e eles não esperam. Então é bem aleatório, é bem que podem acontecer coisas lá que não tá na nossa mente fazer isso e acaba acontecendo. E às vezes é bem mais divertido isso daí. É claro, tem a história, mas acontecem coisas lá dentro que fazem você ter que pensar ainda mais, jogar lá pra frente. Então é um exercício pra mente. E ajuda a interação, ajuda a continuar com os amigos assim, sem perder a linha do mestre que ele tá escrevendo. Eu também acho importante, e talvez as pessoas pensem assim agora, nesse momento de pandemia, em que a gente tá um pouco mais, vamos dizer assim, às vezes em casa, fechado, existem formas de se jogar online, né? E é um jogo que em si, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito barato, é um jogo que é muito recompensador, porque você consegue jogar ele praticamente sem nenhum investimento. É claro que se você quiser, você pode investir muito, mas você consegue jogar ele praticamente sem nenhum investimento. E além disso, é um jogo que você vai gastar ali 4, 5 horas com seus amigos, conversando, batendo papo. Então, assim, é muito recompensador. É gostoso, Sim, muito bom. É muito bom. Falando sobre os sistemas, né, do RPG, como eu falei, os sistemas eles são um conjunto de regras, basicamente, que vão regir ali os limites do universo, os limites do mundo, do que pode ser realizado ou não. Existem vários sistemas, né? O Dungeons and Dragons, que que é o mais reconhecível e hoje em dia talvez o mais popular dentro do RPG, ele é um sistema de fantasia medieval, né? Todo mundo conhece, muita gente que não conhece muito sobre RPG sabe sobre ele porque ele foi uma grande referência lá na primeira temporada de Stranger Things, porque você sempre que se ouve falar em cultura, tipo, quando você vê algum filme, uma coisa que você ouve falar sobre RPG, normalmente é o Dungeons and Dragons que é citado e talvez seja um dos primeiros sistemas de RPG mesmo. No caso, provavelmente ele é o primeiro, sim. Provavelmente ele é o primeiro, né? Existem algumas tretas, por isso eu não vou afirmar que é o primeiro, mas é o primeiro. O mais reconhecível, né, pelo menos. O que é o Dungeons and Dragons, né? Ele é um livro, basicamente. E nesse livro, alguns livros, né, não é um só. Você tem lá o sistema de classes que as pessoas que vão participar da história podem escolher. Você tem um bestiário, que seriam basicamente criaturas que vivem no universo deste Dungeons and Dragons. Você tem ali uma série de instruções sobre como você pode contar a história. Você tem uma série de regras sobre o quanto uma arma pode ser forte, como cada personagem vai utilizar a sua própria arma, como no caso, personagens que utilizam magia, quais magias estão disponíveis, em quais níveis, como que essa pessoa vai fazer para subir de nível, o que ela precisa fazer, quanto que ela precisa ganhar de experiência para subir de nível. Então, o Dungeons and Dragons, ele tem tudo isso nos livros ali, o livro do jogador, o livro das criaturas, você tem toda a parte de mecânicas escritas ali, que o mestre, quem vai mestrar a aventura, precisa ler tudo isso, precisa absorver tudo isso, para que ele possa contar essa história que ele vai contar, né? E aí, o Dungeons and Dragons, ele não... Se eu não estiver enganado, o Felipe vai me corrigir aqui, mas eu acho que ele não tem nada, tipo assim... Ele tem aventuras, tipo uma que a gente joga, que é a Mina de Phandelver, mas o livro Dungeons and Dragons original, ele não tem, tipo assim... História pronta? Uma história pronta, um mapa de um mundo, né? No caso específico, né? Só reforçando aí, como o Matheus já falou, que esse sistema, né? Ele é esse conjunto de regras. Então ele vai te dar as informações que você precisa
para estabelecer ali o que cada personagem vai conseguir fazer, o que o mestre vai conseguir fazer. E aí é justamente isso. Por exemplo, para a pessoa que às vezes está interessada em adquirir um material, no caso, por exemplo, do livro do jogador, né, que é o que inicialmente você precisa para jogar, não vai ter ali nenhuma aventura. Então, mas ele vai te dar as ferramentas para você, enquanto mestre, criar basicamente ali uma história para os seus jogadores jogarem. Sim. Então, mas ele não vai ter isso pronto em si, né? O que mais vão ter outros materiais de Dungeons and Dragons que vão ter isso, que é, por exemplo, o caso da Mina Perdida de Phandelver, que é uma caixa que ela vem com um conjunto de regras, que são as regras que tem no livro do jogador, mais resumidas, e vem também ali uma aventura para quem vai mestrar. Até aconselho, se alguém nunca mestrou, quer começar a mestrar, é uma excelente aventura para se começar a mestrar. Vem com personagens prontos, vem com um conjunto de dados que você precisa. Já tem esse material traduzido em português para vender aqui no país por um preço bem bacaninha também. E a partir daí você pode tanto começar com uma aventura pronta e daí pra frente, vamos supor, você terminou a aventura que tem no livro, você pode continuar por si próprio, aproveitando todas as regras desse universo, os personagens, e continuar uma história dali, totalmente original do mestre, né? No caso de uma pessoa, vamos dizer assim, mais criativa, que queira mesmo criar uma história, etc., que esteja mestrando, ou você pode ir atrás de outras aventuras que existem também, para dar sequência, vamos dizer assim, né? No caso, hoje em dia, em português, de material oficial, a gente, por enquanto, não tem nenhuma, mas esse ano já vai sair 2 aventuras, e para os próximos anos também vai sair bastante material em português oficial de Dungeons and Dragons para quem quiser jogar. Quem curte esse material mais de um medieval fantástico, né? Sim, não é só de Dungeons and Dragons que vivem os sistemas de RPG, né? A gente tem muitos outros sistemas, como a gente falou. A gente tem, por exemplo, o Star Wars Saga, que é um conjunto de regras, etc., que vai permitir que as pessoas joguem no universo de Star Wars, né? A gente tem o chamado de Cthulhu, que é aí um sistema de terror, que ele é bem popular também, né? Por exemplo, mais RPGs tipo como é que é o nome daquele? Tales from the Loop, né? Tales from the Loop, que é uma pegada mais de Stranger Things. Isso. E a gente tem também o outro que é bem popular também, o... Meu amigo, esqueci o nome do negócio. Ponte para Terabit. Vai do nada. Ai, gente, eu adoro esse filme, eu quis falar dele. E só fazendo aí um complemento também, por que tem esses vários sistemas e por que é interessante a pessoa que vai começar a jogar dar uma olhada por cima do que é cada um? Porque um sistema, ele vai funcionar bem para a história que você quer contar. Então, por exemplo, se você quer jogar uma história, você quer, com seus amigos, jogar uma história de terror, talvez seja mais interessante você começar pelo chamado de Cthulhu do que por Dungeons and Dragons. Porque em Dungeons and Dragons, ele é feito para serem personagens heróicos. Não que não seja possível jogar uma história de terror em Dungeons and Dragons. Mas os personagens terão menos medo, digamos assim, porque eles têm muita habilidade. Em chamada de Cthulhu, os personagens são pessoas normais, digamos assim. Então é muito mais arriscado para eles. Cada universo, cada sistema é baseado ao que a pessoa quer criar e o que a pessoa quer jogar. É claro que se alguma pessoa quer jogar um mundo mais espacial, tipo Star Wars, não vai utilizar o Dungeons & Dragons para fazer algo assim. É bem mais complicado. Então, no nível, a pessoa que está entrando, quer começar agora, você quer um mundo tal, você vê os vários sistemas que você pode utilizar e você vê o mais simples, o que vai te ajudar mais e o que vai ajudar mais os jogadores, caso você seja o mestre. Sim. E nessa questão do Cthulhu aí, eu não vou comentar nada não, que em todos os que eu joguei, ou eu morri, ou eu fui preso, ok? Eu nunca saí bem de um desses daí. Mas aí, ô Pedro, você tem que entender que história de terror ninguém acaba bem, né? A culpa é tua, Felipe. Peraí. Felipe... Eu vou fazer um adendo aqui.
Eu quero fazer um adendo aqui, que eu não tenho culpa de nada. E por que eu não tenho culpa de nada? Teve, acho que as 2 vezes que a gente jogou que o Pedro morreu, Aventura de Terror, outros personagens mataram o Pedro. Não fui eu que matei o Pedro. Não foi o mestre. Nunca é o mestre. Nunca é o mestre. Nunca é o mestre. A primeira aventura de Cthulhu que a gente jogou, tinha uma parte que pros personagens passarem, teria que haver ali um assassinato. Teria que haver ali um ritual com sangue. Um sacrifício. Um sacrifício, exatamente. E eu coloquei um NPC na mesa. Porque eu falei assim, eles vão matar o NPC. O personagem do Bentes pegou uma arma e deu um tiro no Pedro. Aí eu não posso fazer nada, gente. E só deixa eu comentar que, nessa história, eu perdi o movimento das minhas pernas, eu fiquei paraplégico. Isso foi eu. Isso foi o Felipe. E do tipo assim, quem que deve morrer? A pessoa que já tá paraplégica por um assunto sobrenatural ou algum NPC que tá normalmente muito bom ali do lado? Quem que bem escolheu? Aliás, isso daí é preconceito. Isso é uma clara demonstração de como a sociedade trata as minorias, né? Pesado. É muito engraçado porque eu não sabia fazer a distinção, por exemplo, do que seria do que pra mim RPG era Dungeons & Dragons, tudo era Dungeons & Dragons antes de eu começar a jogar, né? Existem sistemas que aproveitam elementos do Dungeons & Dragons pra estabelecer as suas mecânicas, né? Mas assim, é igual o Felipe falou, cada um é mais específico pra alguma coisa. O chamado de Cthulhu, ele tem algumas regras que são flexibilizadas, por exemplo, para que seja mais fácil de se criar um terror e para que o personagem ele não tenha tanta, igual o Felipe falou, né? Não é um herói, né? Tipo, para que ele seja um pouco mais realista até ali para ele conseguir. Mais gente como a gente. Para você conseguir gerar o terror. É porque vou dar um exemplo rápido. No caso de Dungeons & Dragons, seu personagem se feriu. Você pode usar uma cura mágica, você pode beber uma poção de cura, e seu personagem vai se curar instantaneamente. Ou então ele dorme e no outro dia ele já tá de boas. No caso de Chamado de Cthulhu, teve uma aventura que a gente jogou que um personagem se machucou e eles esperaram 15 dias pro personagem sarar pra voltar a jogar. Então, assim, demora muito mais, assim, é muito mais crível. Se você morre, não tem o que fazer. Seu personagem morreu, não tem cura mágica, não tem ressurreição. Então, são esses elementos que ajudam a dar uma cara diferente pro jogo. E vamos comentar também que no mundo de Dungeons & Dragons tem criaturas lá que poderiam ser a própria criatura do Cthulhu, a assustadora lá, que vai assombrar ou que vai causar o terror. Agora, se tipo assim, se alguém quiser utilizar um monstro ou alguma coisa em Dungeons & Dragons, nesse mundo vai ser normal, porque todo mundo lá é uma raça diferente, é alguma coisa diferente, então ver uma coisa assim seria totalmente normal uma pessoa. Agora, no Cthulhu, é uma pessoa normal, tá vivendo ali, e se acontece alguma coisa diferente, aí que já é bem fora da caixinha dele. Então é bem melhor utilizar o Cthulhu para o terror mesmo. Sim. Então agora vamos falar aí sobre como começar a jogar, né? Como começar a jogar. O que você precisa para começar a jogar RPG? Você vai precisar de um grupo de amigos. Uau! Eu já não consigo, então. Que dó! Não, mas é tipo, um lance sobre... Quando eu comecei a criar interesse por RPG também, é que... tipo, o meu grupo de amigos não tinha interesse por jogar RPG. Então, tipo, eu nunca fiz igual, tipo, o Felipe de mestrar uma mesa antes, porque, primeiro que todo mundo sabia sabia mais ou menos o que era, mas também não sabia como jogava. E mesmo que eu fosse atrás, eu, tipo, aprendesse as mecânicas, até lesse o livro, eles ainda não teriam interesse suficiente pra querer jogar, entendeu? Então, tipo assim, pode acontecer, né, de você ter um grupo de amigos que não se interessa por RPG. É por isso que é bom você ter pessoas que você conhece que jogam RPG, porque daí você vai atraindo de pouquinho em pouquinho pessoas que nunca jogaram pra jogar, e você vai expandindo o grupo. Até o momento que você possa mestrar sua mesa, né? Sim, é aquilo. Por exemplo,
No nosso caso, assim, eu e o Pedro, a gente acabou se conhecendo jogando RPG, né? A gente não se conhecia antes, mas assim, foi muito tipo, pô, vamos jogar, ninguém sabe direito o que é, e coisa assim. Depois que eu já tinha alguma noção maior, eu comecei a chamar todo mundo para jogar RPG. Então hoje eu tenho uma quantidade grande de jogadores, mas por causa disso, a gente vai aliciando as pessoas para jogar. No caso do Felipe, foi meio que um investimento de tempo, porque agora ele abriu uma loja e aí todas as pessoas que ele viciou em jogar RPG compram dele. Ou seja, o cara ele deu vida àquilo que as pessoas falam de criar seu próprio mercado. O Felipe realmente criou seu próprio mercado. Então, depois, uma vez que você tem um grupo de amigos que esteja interessado em jogar RPG, né, de pelo menos ali 3 pessoas... Às vezes eu falo de RPG pras minhas amigas, elas ficam tipo assim, o que é isso, sabe? Eu fico muito chateada, que eu fico tipo, nossa, gente, vamos jogar, é muito legal, sem preconceito, sabe? Vamos jogar. Agora... Ô Mari, agora eu vou fazer 2 coisas. Primeiro eu vou falar que, tipo assim, chame suas amigas pra jogar. Com certeza. Mas também o mundo precisa de narradoras. Então, tente começar a narrar, porque, infelizmente, eu acho que talvez a gente fosse falar disso num futuro, mas uma das coisas que é importante ressaltar é que, infelizmente, esse ambiente do RPG muitas vezes não é um ambiente que vai ser agradável com minorias, que não vai ser agradável com mulheres, porque existem muitas dessas pessoas assim que começaram jogando, eram meninos porque, digamos assim, era o público-alvo no passado disso. Então, vai ter muita misoginia, vai ter muito preconceito entre algumas pessoas que jogam, né? Obviamente não é o caso de tudo, não é o caso do jogo, mas sim vai existir isso. Então eu acho que é importante também pessoas assim que estão começando agora, que gostaram, criar espaços seguros para começar a jogar. Então talvez, por exemplo, eu tenho uma felicidade muito grande que, tipo assim, todas as mesas que eu mestrei sempre tiveram pelo menos 1 ou 2 amigas minhas jogando ali. Então a gente sempre conseguiu criar esse espaço. Mas tem muitas mulheres que não vão começar a jogar, a menos que elas tenham uma amiga que jogue, ou uma narradora para narrar para elas. Então, assim, é importante ter esses espaços. Quem sabe aí na sua frente eu não tô narrando aí, né? Tenho ainda bastante coisa para aprender, mas vai que um dia, né? Sim. É perfeitamente possível. Não, com certeza. Beleza, e aí uma vez que você tem um grupo de amigos, você tem E amigas? Você tem que escolher um sistema, né? Que é aquilo que a gente falou. Que é o que você quer jogar. Você quer jogar fantasia medieval, você quer jogar cyberpunk, você quer jogar um chamado de Cthulhu, ou Cthulhu, ou Clayton. Pra mim era Chutulo. Chuchulo. Eu chamo de Chuchulo. Chuchulo. Eu chamo de Clayton. Eu não sei escrever isso até hoje. Eu escrevo tudo errado. Cada vez eu escrevo de um jeito. Chama de Cleitinho. E aí uma vez que você escolhe o sistema, né, aí você vai precisar do material necessário. O que é o material necessário? Varia. Se você nunca jogou, provavelmente vai ser o mais básico, que é o livro de regras, a aventura, os dados, as fichas dos personagens. Se você joga mais tempo, você vai querer miniaturas. Que você pode encontrar no Guatalado. Você vai querer uma série de outras coisas que vão personalizar o seu jogo, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Por enquanto, vamos ficar só no básico. O próprio sistema, ele vai dizer pra você o que você vai precisar. E aí eu acho importante ressaltar também nesse primeiro momento, que se você, nesse momento de pandemia, você não tem dinheiro, você tem R$0, dá pra começar a jogar. Existem sistemas gratuitos na internet que você pega o PDF. Então, se você está ouvindo esse podcast, você possivelmente tem um celular ou acesso ao computador. Então, você consegue ali baixar um material, um PDF gratuito, para começar a ler isso, e ele já vai te dar o que você vai precisar. Provavelmente vai ser alguns dados, né? Dados de 6 faces, ou então existem dados de outras faces, por exemplo, de 4 faces, 10, 8, 20, 12, e você vai precisar deles. Se você não tem dinheiro para comprar ele no @gatalado, você pode abaixar um aplicativo no celular também para rolar. Tem bot do Google para rolar. O Google tem uma infinidade de possibilidades para conseguir fazer isso. Aí você vai precisar da ficha também, que o próprio sistema vai trazer, que pode ser um PDF. Então, assim, dá para fazer tudo de forma gratuita. Se você tem um pouquinho mais de
condição financeira, dá pra se comprar essas coisinhas. Eu não pesquisei, mas eu acho, tenho quase certeza que muito provavelmente o Dungeons and Dragons deve ter um sistema de ficha por aplicativo de celular. Você preenche a ficha do personagem no celular, né? Tem sim. Então, sim. Muito simples pra quem já tem um celular e fica com a ficha salva lá, muito mais simples. Agora, se você pode investir um pouquinho mais, você já pode imprimir sua ficha, você pode comprar o livro, você pode comprar, às vezes, os dados. No caso de comprar, eu aconselho, por exemplo, vou comprar o livro de RPG. Dá uma olhada no sistema antes, num PDF, alguma coisa, para ver se você gosta, para ver se você se acostuma, porque vai depender de estilo de jogador. RPG é um hobby que eu gosto bastante, então eu invisto um pouco, assim, do pouco dinheiro que eu tenho, eu invisto nisso. Mas, por exemplo, eu já comprei livro de RPG que eu olho assim e falo assim, cara, existem pouquíssimas chances de eu continuar jogando isso, que é o caso de Game of Thrones. Porque é muita tabela, é muita coisa, assim, então eu me confundo. Eu acho muito mais fácil Dungeons and Dragons, tudo. Mas então, dá uma olhada antes para ver se é o que você quer. Se é o que você quer e você pode, invista também, porque é importante apoiar o mercado nacional para que as pessoas consigam continuar produzindo, traduzindo esses materiais. Ninguém vai te julgar se você baixar o PDF do Dungeons and Dragons para sua primeira sessão e usar o seu computador lá para mestrar, etc. Até porque eu acho que todo mundo aqui em algum grau já fez uso de pirataria, né? Isso que o Felipe falou é bem importante, sobre você fomentar, né, o mercado nacional. Existe um mercado agora que está começando, de coisas oficiais sendo trazidas, você tem os livros originais sendo trazidos, etc. Se você tem grana para investir, boa. Se você não tem, Baía dos Piratas vai estar lá para te servir. E eu tenho certeza que se você gostar do universo, se você conseguir criar um grupo de amigos que vai jogar, com o tempo, é natural que você vai querer os livros impressos, você vai querer miniaturas, você vai querer... não adianta, é um negócio que ele começa às vezes como passatempo, alguma coisa, e ele vai se tornando um hobby até um ponto em que ele se torna uma coleção, né, uma parte, né, da sua vida, da sua história, da sua história, exatamente, coisa bonita, sabe? E não tão bonita assim pra sua parte financeira, mas acontece. Uma das coisas que eu tenho aqui, pelo menos, é os dados, que depois de um tempinho lá eu ganhei. E eu sempre deixo guardado ali, que até no começo, quando eu joguei com o Felipe, a gente utilizou esses dados que a gente não tinha. Mas Sim. Os dados estão belezinha ali. E aí, Matheus, eu quero ressaltar o seguinte também. Para quem está começando, que nem você falou, ninguém vai julgar se você baixar um material pirata na internet. Eu jamais faria isso. Eu tive durante muito tempo esse material para jogar. Mas, além disso, vai estar aí no post, eu separei para o Matheus, está na própria pauta, alguns materiais gratuitos em português, que são disponibilizados pela editora. Além disso, se você manja de inglês, existe as regras básicas de Dungeons and Dragons em inglês para se jogar, para baixar gratuitamente, normalzinho, sabe, oficial. E é aquilo, ninguém vai julgar se você baixar um pirata num primeiro momento, porque assim, o livro oficial é R$150. A gente sabe que R$150 é um valor muito alto, e é um valor muito alto para muita gente. Compensa. É um livro grande, é um livro de capa dura, ele é inteiro colorido, tem uma qualidade imensa, vale cada centavo, mas eu particularmente nunca pagaria R$150 em algo que eu não conhecesse. Se você é um cara que tá acostumado a jogar videogame, né? Você tá acostumado já a pagar bem mais caro em jogos pro videogame, que às vezes a campanha do jogo não vai durar nem 5 horas. Você tem que pensar que esse livro de RPG ele pode te trazer aí inúmeras horas de jogo e etc. Então, tipo assim, mas é igual o Felipe falou, 150 é um valor salgado, né? Tipo, pra muita gente aí, 150 é o valor pra tipo, passar o mês inteiro, né? Vamos dizer assim, comprar... não tô falando de, tipo, manter uma casa com R$150, porque não tem como, né? Só a pessoa que queria dar R$200 de auxílio que vai pensar uma coisa dessa, mas... os R$150 pra, tipo assim, a grana que às vezes sobra do seu salário pra você ir gastando ao longo do mês, comprar um lanchinho, comprar ali uma pizza, um boné do Sérgio Malandro. Exatamente. Abastecer o seu carro. Mas novamente, o Matheus falou aí a questão do videogame, e realmente,
é um material que, por exemplo, você vai conseguir jogar indefinidamente. No caso, por exemplo, o que a gente já comentou aqui, da Mina Perdida de Phandelver, custa R$100, que é o preço sugerido, né? Você vai conseguir achar em vários lugares por R$100. E a gente tá jogando 15 sessões, jogando mais ou menos umas 15 sessões de 5 horas cada. Então, é muito tempo. E dá pra continuar jogando só com esse material. O livro do jogador, para quem tem interesse mesmo para baixar ou tá bom, tenho dinheiro e comprou, o livro do jogador dá a oportunidade para você não criar só uma mesa, como diversas outras histórias diferentes da mina. Então, do tipo, se você comprar um jogo de videogame, é aquele jogo que você vai jogar. Mas através de pelo menos as regras, o básico, você consegue criar diversas categorias, diversas coisas que você pode jogar com seus amigos. Diferente grupo de amigos. A gente começou jogando, né, Pedro? Foi história pronta. História pronta não, história que eu fui criando, né? Depois você foi criando. Então, assim, foi quase 3 anos de campanha de histórias originais, digamos assim. Eu ia citar que um ponto bom é que você não precisa de um computador que vá rodar o sistema de RPG que você vai jogar. Mas pensando pro outro lado, tem uma coisa difícil que, em contrapartida, você não precisa de um computador, mas você precisa de amigos. Que, né, não é um negócio tão fácil também. Não é fácil ter amigos, mas não é fácil conciliar o horário dos seus amigos pra todo mundo jogar. Né? E acho que aí uma coisa importante a se citar é que você tem meios de se jogar online que flexibiliza um pouco o horário, né? Você não precisa se reunir todo mundo ali num dia pra jogar. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. E cada encontro que você vai encontrar com seus amigos para jogar, para construir essa história, a gente chama ela de uma sessão. Então, a partir do momento que a sessão começa, você vai ter a primeira sessão, segunda, terceira e assim por diante. No caso da sessão 0, ele é aquele momento que você vai reunir com seus amigos para todo mundo junto montar os personagens e, além disso, de montar os personagens, todo mundo junto definir como que quer que seja essa história, como que quer que cada coisa aconteça. Que, por exemplo, não vai ser, digamos assim, para ter ideia para a história. Esse vai ser, vai ser a parte do mestre. Mas o que vai ser isso? Por exemplo, no caso de aventura de terror, eu acho que é um pouco mais fácil de dar uma noção disso. Sempre que eu vou mestrar uma aventura de terror, eu faço essa sessão 0, ou então eu mando assim detalhado para as pessoas o que precisa, mas basicamente eu vou falar, qual vai ser o conceito do personagem dela, o que elas precisam para construir ele, e também eu sempre pergunto se tem alguma coisa que vai deixar essas pessoas desconfortáveis em relação ao terror. Porque o que acontece? Muitas vezes, se você quer tratar um tema mais sensível, ou se você quer tratar um tema que seja mais que seja diferente, você pode ter pessoas que vão ter um problema com aquilo, ou que não vão gostar, não vão se sentir confortáveis na mesa de estarem naquela história. E isso pode ser desde coisas mais sérias, até coisas assim, realmente de prender a atenção da pessoa. Então, por exemplo, eu quero jogar uma história medieval, e daí eu vou e faço uma mesa de cyberpunk, sabe? Então, você combina com a pessoa antes, fala assim, não, a gente vai jogar medieval, você quer jogar medieval? Se a pessoa quiser, então ela vai começar. Ou pode ser coisa mais séria também. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é um exemplo bom, e existem temas que são mais sensíveis e que eu, por exemplo, nunca trato na minha mesa, que é o caso, por exemplo, de violência sexual, de escravidão. São temas que eu não gosto de trabalhar porque eu acho que tem que ser divertido e não consigo pensar uma maneira divertida de se trabalhar essas questões. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem pavor e ela tem medo real de extraterrestres. E, tipo, é o medo de se começar a falar de extraterrestre perto dela, ela já, tipo assim, ou ela se afasta ou ela fala, para de falar porque eu não quero falar sobre isso, sabe? Porque ela fica com medo real. Então, é importante perguntar para as pessoas, falar assim, o que te incomoda que você não vai querer que seja tratado? Pra isso não acontecer e todo mundo se divertir igual, ninguém passar mal, porque é um tempo de diversão com seus amigos. Então, todo mundo tem que estar se divertindo, todo mundo tem que estar feliz. Exatamente, porque nessa sessão 0, o que define? Já
tem uma pessoa, um mestre, que vai convidar os seus amigos pra jogar essa sessão, tipo o Cthulhu. Que geralmente o Cthulhu é só uma mesa, geralmente é num dia só. Mas tem esse mestre e ele vai conversar com esses amigos a respeito de. E do tipo, ele já introduz você, os jogadores que estão interessados em jogar, a algumas questõezinhas do jogo. Que é, ele pergunta alguma coisa, por exemplo, alguma coisa da história do personagem, alguma coisa que, como o Felipe falou, alguma coisa que não queira que seja mencionada, alguma questão que poderia ser tipo um grupo de amigos, como que eles se conheceram. Nessa sessão zero pode ser feito tanto pessoalmente quanto por mensagem mesmo. Você envia para o seu amigo, ele quer jogar e você faz essas perguntas. E sempre tem aquela questão que o mestre pergunta para o jogador individualmente sobre a história do personagem, que aí o mestre utiliza disso para complementar a história. Então essa sessão zero é uma sessão, uma das mais importantes para criar a história e dar prosseguimento com ela, para ser uma coisa divertida que prende a atenção de todo mundo e que seja muito show de bola. Menos pra mim, que morreu em várias vezes, mas tudo bem. Eu acho que essa parte toda, ela é basicamente assim, ajustando as últimas pontas antes, assim, de jogar, né? A sessão zero também, ela pode ser utilizada pra todo mundo fazer o personagem junto, né? E aí é bom, eu acho muito legal todo mundo criar o personagem junto numa mini sessão, porque, por exemplo, eu quero que o meu personagem seja irmão de um outro personagem da party, né, do grupo. E aí você pode combinar... É party que fala. É? Desculpa. Para de me zoar, porque eu tenho linguajar de videogame. Mas, tipo assim, você pode combinar com outro jogador que já tá lá, você pode entrelaçar a história de um com o outro, dar um pano de fundo legal pra história, criar uma conexão entre esses dois personagens, que mais pra frente isso pode ser utilizado de uma forma bem legal. Uma das mesas que a gente jogou de terror com o Felipe, por exemplo, a Carol, né, que tava jogando com a gente, ela era irmã de um outro personagem, que era o personagem do Will. Eles eram gêmeos, né? Eles eram gêmeos e isso criou uma conexão muito legal ao decorrer, Eu matei o Will, né? da história. Foi você que matou? Eu acho que foi eu que matei o Will. Spoilers aí. Tem outra história também que a gente jogou de Cthulhu, que o Felipe com a Carol eram parceiros e tem essa ligação. Porque quando você tá criando uma pessoa que tá longe, você pode talvez mandar mensagem pra ela e combinar, mas quando tá junto com a pessoa, você cria essa ligação. Eu mesmo já fiz um personagem que era ligado a uma amiga minha, que é a Lê, que joga com vocês, né? Eu já criei um personagem assim, e o Felipe também, outras pessoas também, e seria uma coisa interessante. Eu acho muito da hora essa parte de criar o personagem. Porque, tudo bem, tem a mesa, tem o sistema, mas aí, agora, é você que vai interpretar esse personagem que você está criando. Pode ser em qualquer sistema que for. É um personagem seu que você vai pegar ele com a força tal que você vai criar ele, vai ter uma similaridade para seguir em frente, do tipo assim. A interpretação ajuda bastante, a história que passou, que vai fazer. Você tem uma ligação com esse personagem para você se sentir você mesmo sendo esse personagem. Ou, tipo assim, é um teu filho que tá lá. Que, por exemplo, Felipe pode às vezes querer me bater, mas os meus personagens, eu crio várias páginas de história. Sim. O Pedro, só pra fazer um adendo aí, o Pedro é o tipo de pessoa que eu falo assim, a gente vai jogar uma história assim, assim, assado, monta um personagem. Ele manda, 7 folhas da história do personagem dele. Gente, é assim, e daí, manda até a rotina do banho, né? Quantas vezes eu olho e penso assim, falo assim, caralho, irmão, como que eu vou conseguir encaixar esse tanto de coisa na história? Mas, enquanto mestre, eu acho isso maravilhoso, porque é o ponto também que muitas das coisas que eu preciso ali pra guiar o personagem dele, ou então tensionar o personagem dele, já tá ali. Exatamente. A gente vai falar aqui um pouquinho, né, pra você que vai jogar aí, que um amigo te convidou, etc.
ou que tá organizando com um amigo de jogar, mas não quer mestrar, como que funciona, o que você precisa para ser um jogador, basicamente, e o que pode facilitar, o que pode deixar sua jornada mais rica, etc., enquanto um jogador de RPG de mesa. Eu acho que o primeiro ponto o Pedro já passou bem aí, que é criar esse conceito pro personagem. Exato. Eu acho que, assim, se você gosta, que nem o Pedro, você pode criar 7 folhas de história pro seu personagem, mas se você não tem tantas vezes tanta facilidade, ou você não tem tanta essa vibe, você pode ali criar uma história básica pro seu personagem, tipo, meu personagem, ele faz tal coisa, a história dele é essa, e você consegue resumir ali em 2 parágrafos. É de boa. É porque dependendo do jogo, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de detalhes e vai escrevendo. Mas tem gente que faz uma história resumida do personagem e vai conseguindo incrementar através do jogo, com outros detalhes assim. Aí ela fala, nossa, isso daqui seria bom na minha história, e talvez converse com o mestre. E vai criando, vai desenvolvendo o personagem. Aliás, é com todo mundo isso. Mesmo eu que escrevo várias páginas assim, cheias de detalhes, às vezes acontece alguma coisa lá na história que você acha interessante e adiciona um pontinho a mais ali. Sim, e aí é a questão disso. Você criou esse conceito, ele vai servir para você interpretar seu personagem de acordo com essas motivações dele. Então, por exemplo, se seu personagem ele é um cara egoísta, ele vai ter as atitudes egoístas no jogo. Sim. Se o seu personagem ele é um cara que ele é um bom vivan, ele quer aproveitar do melhor, ele vai fazer isso no jogo também. Então, por isso que é importante ter esse conceito bem definido. Às vezes, a intenção do seu personagem vai bater de frente com a sua intenção. Por exemplo, a gente tem a gente joga RPG de fantasia medieval, a gente joga junto com o Heriberto, e ele joga com um meio orc bárbaro, né? Então, basicamente, é um tanque de guerra, vamos dizer assim. Ele é o brucutu do negócio. Uhum. E aí, às vezes, a gente tá formulando um plano, ele dá ideias no plano, mas no final ele fala assim, o que eu acho melhor, que é a gente derrubar a porta e entrar matando todo mundo. Que, tipo assim, aí no caso é o personagem falando, sabe? E existe isso que é o chamado metajogo, que é o que você fala, tipo, fora do seu personagem, fala fora da intenção do seu personagem. O metajogo é mal visto, né, no RPG, a ideia é que você realmente encarne o seu personagem, né? Tipo assim, uma pessoa do grupo recebe uma informação, ela foi até a esquina e olhou pra ver se tinha alguém na rua andando. E ela viu que tinha 2 pessoas. Mas só ela viu. Por mais que o mestre tenha narrado isso pra todos, você, como jogador, você tem que saber que o seu personagem não viu aquilo, ele não tem essa informação, né? Então o metajogo seria o quê? Eu aproveitar dessa informação para tomar uma atitude, sendo que em teoria eu não sei disso, sabe? Isso faz parte um pouco da questão de interpretação do personagem, né? E o metajogo às vezes ele pode atrapalhar um pouco a narrativa, e às vezes o metajogo pode ser você agir às vezes de uma forma que o seu personagem não agiria, por exemplo, né? Porque você, como jogador, você sabe que aquilo é importante, mas seu personagem não agiria ou não faria aquilo. Então, exatamente. Essas coisas assim você tem que levar em conta para ter um jogo legal também, porque por mais que seja assim, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, vamos assim, sobreviver no jogo ou ganhar no jogo, o jogo é interessante também quando você coloca essa camada a mais de problema, sabe? Meu personagem não sabe que isso é importante, então talvez ele faça essa burrada aqui. Eu, particularmente, adoro fazer personagens com sabedoria baixa para poder fazer caquita no jogo e falar que foi porque ele tinha sabedoria baixa. Aham. Personagem do... poderia comentar tanta coisa do personagem do Felipe que matou gente. Ele veio com essa desculpa, mas ok. O do personagem é porque tem a diferença, e você sabe disso, que tem a diferença do seu personagem para você mesmo. O personagem poderia fazer coisas que você, como o jogador, não como o seu personagem, falaria: eu nunca faria isso. Ou do tipo, nossa senhora, ele é burro de fazer isso daqui. Só que o seu personagem talvez seja burro mesmo para fazer tal coisa. Ou do tipo, nossa, ele é bem mais corajoso para fazer tal coisa e ele faria isso. Então, vai da sua interpretação.
E é claro, não é porque às vezes o seu personagem e você sejam diferentes que alguma coisa sua não vai influenciar o personagem. Sempre vai ter Exatamente. isso. Por Sim. exemplo, eu gosto muito de animais e mesmo que meu personagem, o meu primeiro personagem que eu criei lá para jogar com o Felipe, era totalmente diferente de mim, essa paixão por animais que eu tenho acabou passando por esse personagem. Mas Uhum. não mudou tanta coisa. Mas sim, existem as coisas que podem bater de frente contigo, mas que não muda muitas coisas. Mas você tem que Sim, saber que o que você pensa a respeito e o que e o que o seu personagem pensa podem ser coisas diferentes e às vezes você tem que sim, separar. E também pensar que o seu personagem, ele pode mudar e você pode justificar essas mudanças no próprio jogo. Então, por exemplo, sim. meu Exato. personagem ele é maligno, mas eu não tô gostando de jogar com Maligno. um personagem maligno. Conversa com o mestre, fala ali com ele, fala, não tô gostando tanto disso. Pode ser que seu personagem comece a criar uma consciência, ele comece a mudar a tendência dele. É que nem uma pessoa no mundo real, ela pode ir aos poucos mudando. Mas falando um pouco na questão mais de mecânica, tipo combate, etc., você saber quem que é o seu personagem, saber a classe dele, conhecer muito bem o seu personagem, o lance bacana sobre isso é que isso vai te ajudar na questão do combate, por exemplo. Você saber uma habilidade, você se lembrar de alguma coisa, você estudar bem a ficha, estudar bem o seu personagem mesmo em si, tudo que ele pode fazer, tudo que ele tem afinidade, tudo que ele não tem, para que isso seja útil no jogo. Você se sente muito bem, porque às vezes não só matando outros inimigos em combate e etc, que você vai conseguir ajudar, vamos dizer assim. Por exemplo, eu na última vez que a gente tá jogando, eu jogo com um personagem que ele é um patrulheiro, né, um guardião. E ele não é, tipo, o tanque, o cara que vai dar porrada e aguentar muita pancada. Ele tem ali o seu dano, etc. Mas ele tem algumas outras habilidades mais soturnas e etc. que são úteis para outras coisas. Mas, principalmente, ele tem uma ligação com animais, com feras, etc. Que é uma habilidade que ele adquiriu, que em determinado momento foi útil, porque a gente estava enfrentando uma fera, e a fera estava irritada, etc. E aí eu consegui conversar com essa fera e vi que ela só queria ir embora. E aí falei pra todo mundo, deixa ela passar que ela vai ir embora. E ela foi embora, de fato, sem atacar mais ninguém. E isso foi muito útil. A gente não precisei, tipo, ficar gastando flecha e dando espadada que nem louco. Às vezes, conhecer o seu personagem pode desbloquear, entre aspas, novas oportunidades de como resolver situações. E isso é muito bacana. Sim, e até nessa questão, por exemplo, de mecânica, de regra, se você quer jogar e é interessante para você, eu acho assim, é importante ler as regras básicas. Se você é jogador, lê ali as habilidades do seu personagem certinho. Mas, por exemplo, se você não sabe ainda, eu vou dizer que eu tenho vários tipos de jogadores. Tem jogador que gosta de mecânica, que gosta de entender. E tem Sim. jogador que às vezes não vai ser ele não vai estar tão interessado nisso. E eu, particularmente, como mestre, eu não me importo disso, eu tento fazer um jogo bom para todo mundo, né? Por exemplo, eu tomei mestre em evento, então vai ter muitas pessoas que não conhecem regras, e eu sou da opinião que de quem tem que conhecer as regras são o mestre. Mas se você faz isso, se você lê o básico, se você conhece a sua ficha, é que nem o Matheus falou, você vai conseguir pensar em várias soluções diferentes para um problema, além de que você vai facilitar a vida do mestre também, o que é importante assim. Então, é um equilíbrio. Sim, e isso entra na parte de recompensa também. Quando você consegue ajudar em alguma determinada situação, no seu grupo, etc., às vezes com alguma habilidade que é exclusiva, entre aspas, sua, isso é muito legal, porque você sente uma recompensa muito grande por estar conseguindo ser útil, vamos dizer assim, né? Até a Carol, nas últimas sessões que a gente tava, ela tava meio numa pira de achar que a personagem dela não era útil, tá ligado? É muito bacana quando você consegue auxiliar o grupo, até porque isso cria uma margem pra você ficar sacaneando os outros jogadores, que você tem que ficar, às vezes, levantando eles da morte toda hora. Eu acho que é interessante assim, ela jogava de bardo, e o bardo é uma classe muito... em Dungeons and Dragons, né, em D&D. O bardo é uma classe que ela tem muito preconceito com ela, porque as pessoas vão dizer que é uma classe muito inútil. E ela tava jogando e ela realmente estava se sentindo muito inútil. É uma das minhas classes preferidas. É uma das classes que eu acho mais útil.
Mas foi aquilo, a gente foi conversando, eu conversei com ela, e a gente conseguiu mudar algumas coisas no personagem dela quando subiu de nível, para conseguir deixar mais de acordo com o que era o interesse dela no jogo. Então ela pegou o nível ali de bruxa, para poder adaptar algumas coisas do personagem para deixar o personagem dela um pouco mais com as ações que ela queria fazer. Então, às vezes é isso. Se você não tá gostando do seu personagem, existe desde a opção de você conversar com o mestre e tirar seu personagem de jogo e fazer um totalmente novo, para também ir adaptando ele se você quiser. Obviamente, tudo na vida é um pouco de bom senso, né? De você dosar as coisas. Mas, basicamente, o que é isso? De como esse personagem ser você, como você tratar ele bem. É um caso que aconteceu uma vez com meus jogadores, que esses jogadores eles tinham que atravessar um lago, e para chegar do outro lado, era um lago grande, então eles teriam que nadar, o lago era fundo. Só que eles não queriam molhar o personagem deles, porque estava ficando tarde, os personagens dele iam dormir depois de atravessar esse lago, e eles iam ficar molhados. E eu sei que gerou uma discussão na mesa ali de uns 20 minutos, eles decidindo o que eles iam fazer, até que eles falaram assim, pô, é um jogo, dane-se o personagem tá molhado, né? Então vamos atravessar o lago, porque mecanicamente isso não influenciar em nada para eles. Então, assim, eu acho que é interessante, assim, ter esse equilíbrio, né? Porque às vezes, pô, seu personagem vai ficar molhado, ele vai ficar com fome e não vai ter o que fazer. Mas também você pensar assim, pô, eu não ia querer atravessar um lago 7 horas da noite para ficar com a roupa molhada e depois ter que dormir molhado, sabe? Então, assim, é isso. Você tente equilibrar essas coisas. Enquanto jogador, você vai estar interpretando um papel naquela história que o mestre está desempenhando. Então, assim, o que seria a interpretação? Tem gente que faz uma voz, tem gente que gosta de fazer um personagem um pouco diferente do que a pessoa que tá jogando, que tá controlando pra, tipo, fazer um exercício de, tipo assim, tipo assim, experimentar alguma coisa nova, tomar atitudes que normalmente não toma. E isso tudo é muito legal, que vai influenciando no modo como você joga, o modo como você interpreta o seu personagem. E tem gente que às vezes não faz voz, não faz nada, tipo, costuma falar do modo como fala. Eu faço isso. Usa gírias, às vezes, do nosso cotidiano e tal. Tem gente que gosta de falar de uma forma mais formal, voz missê, sabe? Tipo, então, existem várias formas de você interpretar o seu personagem. Não existe uma forma errada de você interpretar o personagem, né? Cada um da sua maneira. Algumas pessoas costumam colocar mais peso nisso, outras pessoas costumam colocar menos. Tem gente que às vezes prefere colocar mais mecânicas do que se prender mais às mecânicas do que a interpretação do seu personagem em si. Então, tipo assim, às vezes sobrepõe uma coisa na outra. Tipo, eu vou agir assim porque na minha ficha tá assim. Não, tipo, por mais que narrativamente não vai ser tão legal, mas sobrepõe o que tá no papel do que na atitude dela, sabe? Então, essa parte de interpretar fica pra cargo de cada um. Não acho que você aí que nunca jogou RPG, que você nunca de fato interpretou um personagem, vamos dizer assim, você nunca fez aula de teatro nem nada, você não vai conseguir jogar. Não, pelo contrário. Cada um tem a sua forma, né? Você, pra quem gosta de interpretar, é uma coisa muito, muito legal. Mas se você não se sente confortável, não acha que seria tão bacana assim se desempenhar nisso, você pode fazer uma coisa muito mais próxima do que você é na vida real, e isso por si só já vai ser muito legal, entendeu? Eu vou trazer meu testemunho aqui, que eu quando comecei jogando, quando comecei mestrando, eu não fazia vozes. Eu me sentia muito acanhado, me sentia muito coisa de ficar mudando a voz, até de interpretar os personagens, né, os NPCs. Mas, conforme o tempo foi passando, eu sou o cara hoje que eu tenho um personagem que tem a voz do Jacan. Que tenta fazer o Jacan do Masterchef. Então, assim, obviamente isso vem desde um fator que, por exemplo, eu me sinto hoje muito mais confortável para fazer isso, porque eu gosto, eu acho interessante. Mas também um fator que, tipo assim, eu tô num ambiente que eu me sinto seguro para fazer isso, sabe? Então, são essas coisas. Às vezes você pode começar, às vezes sem tanta interpretação, assim, de fazer uma voz, de fazer alguma coisa e depois ir mudando isso. Mas é como o Matheus falou, não tem um jeito errado, um jeito certo de jogar. Se você só gosta ali de
falar com a sua voz, ou falar pouco. Existem várias possibilidades de você interpretar isso e não tem jeito certo ou errado. O importante é estar se divertindo. Você está ali participando, você vai se divertindo. Tem gente que quer mudar a voz, quer fazer algo diferente do que é, ou talvez alguém continue fazendo a mesma pessoa que é, só que com algumas atitudes diferentes, não tem problema. Só vai jogar, gente. Não precisa se preocupar, não precisa achar que você vai jogar e você tem que fazer tal coisa. Não, é uma coisa que você vai se distrair, você vai se divertir e você pode interpretar do seu próprio jeito. É tudo bem, tranquilo. Às vezes é bem legal você trazer coisas de fora, trazer às vezes, tipo, no meio da jogatina você faz alguma referência a algum filme, você faz alguma referência, tipo, a um meme, fala alguma coisa, tipo, engraçado. Durante a aventura, isso torna a aventura, tipo, mais leve, mais divertida também. Trazer suas referências pra dentro do RPG. Às vezes você pode ter um personagem de um filme que você gosta muito, mas vamos supor, eu gosto muito dos filmes do Sylvester Stallone. E aí eu tô jogando um RPG de aventura e eu gostaria de fazer o exercício de imaginar como seria, tipo, o Rambo, só que numa aventura medieval. Tipo, o Rambo no Senhor dos Anéis, vamos supor. Você pode fazer esse exercício, você faz um personagem que seria tipo o Rambo, sabe? Se você, às vezes, não tem criatividade ou não quer desenvolver uma característica, uma aparência, uma forma para um personagem, você pode simplesmente pegar um personagem que já existe em outra mídia e, tipo assim, fazer uma versão dele nesse mundo. E o que também é muito legal, sabe? Existem diversas formas de você colocar um personagem num mundo de RPG. Então, eu acho que isso que é muito legal. Mas apesar que algumas pessoas, por exemplo, eu, leva isso à raiz da potência e, às vezes, costuma jogar a sessão usando falas de choque de cultura ao extremo, assim. Sim. Agora ele descobriu um aplicativo ainda que sai as vozinhas deles lá. Tem as falas. As falas. E aí eu acho a fala certa pra cada momento até o mestre mandar eu ficar na minha. Uma parte minha odeia você por isso e uma parte minha ama você por isso. A gente tava em um momento lá que ia começar uma batalha. Ele apresentou os inimigos da batalha lá, que eram umas aranhas e tal. E aí eu apertei o botãozinho lá no tecladinho do Choque de Cultura em que a fala era: traz um pedaço de pau lá, Simone! Se encaixou muito bem. Pra mim, na minha cabeça, isso foi perfeito. Então vamos agora pra outra face, né? O outro lado da mesa, aquele que é odiado por muitos, amado por poucos, aquele que por vezes é responsável por mortes. Felipe nunca me matou, não tem nada contra ele, não. Aquele que por muitas vezes é visto como vilão. Aquele que por vezes é tratado com injustiça. Aquele que por vezes se decepciona porque tem um jogador muito apelão na mesa. Eu vou dizer o seguinte, gente. Pra pessoa que quer mestrar, o jogador, muito importante, o jogador entenda o mestre, ele não é seu inimigo. E pro mestre, faça seu jogador acreditar que você não é o inimigo dele. Mate o personagem do seu jogador. Exatamente, estamos falando dele, o mestre, né? Que é o nosso narrador, o contador de histórias aí. Que seria aí o nosso a nossa grande Glória Pérez desta vida, que é a... Suzana Vieira. Não, Glória Pérez que escreve novela, mano. Ah, tá. Suzana Vieira seriam os jogadores. Como mestrar, né? O que seria bom para um mestre? Dicas agora para você que quer mestrar uma aventura de RPG. O que você precisa para jogar você já sabe, a gente já falou aqui mais cedo, mas agora a gente vai dar aqui algumas dicas do que pode facilitar, do que pode ser bacana para te auxiliar em como mestrar, né? E aí uma coisa que a gente já citou antes, que a gente vamos retomar agora, que são as aventuras prontas, né? Se você não se sente confortável em, às vezes, fazer um mapa, ou criar um mundo, criar um contexto, etc., você pode optar por uma aventura que já venha pronta, né? E eu creio que muitos fóruns de internet você pode encontrar mundos feitos por outros jogadores de RPG, que não são oficiais para você jogar neles, mas também existem as aventuras oficiais, né? Tipo, a Mina de Phandelver, e outras que ainda estão para vir para o Brasil oficialmente, mas que provavelmente você já encontra na internet. E não só se você vai jogar outro sistema que não o Dungeons & Dragons, você muito provavelmente vai encontrar aventuras prontas para eles já, né? Eu acho que é justamente isso. Às vezes, para pessoa que está começando, que está um pouco insegura, talvez seja interessante uma aventura pronta.
Eu, particularmente, quando li algumas aventuras prontas, eu não entendi. E aí eu preferi começar a mestrar com uma história original, né? Uma história que eu fui desenvolvendo. E isso, eu acho que, tipo, é um ponto que eu acho que é uma coisa, assim, para se trazer que eu tô pensando agora, que é o seguinte. Por que eu preferi uma história que eu tava criando e não uma aventura pronta? Porque eu queria ter um controle muito maior. Eu queria saber de tudo que estava acontecendo e se eu estava criando, estava tudo na minha cabeça. Então eu sabia o que estava acontecendo ali. E uma das partes, assim, que acabou que não foi um problema, né? Mas foi uma limitação que eu coloquei para os meus jogadores quando a gente foi começar, que eu falei assim, não criem personagens paladinos ou clérigos, porque eu não criei deuses ainda para o cenário. Então... Eu coloquei essa proibição, assim, de início. E aí, tipo assim, depois, posteriormente, eu fui fazendo isso, então facilitou um pouco. Mas também, se você quer jogar uma aventura pronta e você não tem tudo isso na sua cabeça, também não precisa se preocupar tanto. Às vezes, a menos que o personagem vai dar muito enfoque, ou você queira dar muito enfoque na história, isso acaba que durante o jogo não vai influenciar tanto. E assim... Você é humano, você pode errar, você pode esquecer alguma coisa e tudo bem você falar pro jogador, falar, talvez eu não esteja lembrando disso agora, ou então você pode improvisar alguma coisa ali na hora, pode falar, vou dar uma olhada aqui mesmo, sabe? E exatamente, o mestre pode ser a pessoa que cria as coisas, que vai ajudar os jogadores a seguir tal caminho? Sim, mas o mestre pode ter erros, o mestre pode parar para procurar alguma coisinha, porque o mestre ainda tá ali, mesmo parecendo que não, mas ele é o que controla tudo. Ok, mas sempre tem algum probleminha ou outro que pode acontecer. Eu tinha comentado lá atrás que quem tem que conhecer as regras do jogo é o mestre, né? Não é o jogador. E realmente eu acho isso, eu acho que o mestre ele tem que ter um conhecimento das regras muito mais pesado, né, do que os jogadores. Mas assim, eu jogo D&D praticamente todo mês, faz cerca de 3 anos. Eu leio muita coisa e, cara, não tem nenhuma mesa de D&D que eu não pegue o livro no mínimo umas 15 vezes para rever regra, sabe? Porque não dá para decorar tudo, não dá para lembrar tudo. E se naquele momento... Mas você tem personagens que usam magia na sua mesa. Sim, nossa, magia, cara. Não dá para lembrar a quantidade de coisa que tem. Você olha assim e fala assim, vou procurar aqui. Ou se então, se você não tá achando, tá atrasando o jogo, inventa alguma coisa da sua cabeça que faça sentido com aquilo. Por exemplo, eu vou jogar, tem um lampião pegando fogo, eu vou jogar um lampião de fogo no monstro. Putz, não tem uma regra pra isso no jogo. Então você improvisa na hora com o conhecimento que você tem. Essa parte do improviso é aquilo que a gente já falou, já falou entre nós, né? Que é que o jogador não sabe que você tá improvisando. Então, muitas vezes você tem que improvisar ali alguma coisa e tenha em mente que o jogador não sabe que você tá improvisando. Então, às vezes ali ele tá falando, meu Deus, mas que coisa bem desenvolvida, que coisa maneira. Uau! Mas mal sabe ele que você não tinha nem preparado ali aquela coisa que tá acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo. Se o Pedro quiser também um exemplo, eu acharia interessante depois se ele desse um exemplo. Porque eu sou jogador dele, né? Então ia ser bom saber uma coisa que ele improvisou. Mas uma coisa que aconteceu uma vez, e que foi, tipo, totalmente improviso, tinha uma sala que os personagens iam estar entrando, quando a gente jogava presencial ainda, Matheus. Acho que foi a primeira vez que a Mari jogou. Não, a Mari não tava lá ainda. Mas, basicamente, tipo assim, os jogadores entraram numa sala, e aí era uma sala de um mago, tudo, e eles não sabiam, né? Então eu descrevi várias coisas que tinham ali, e na hora eu descrevi que tinha uma cama, e essa cama ela tinha ali a madeira entalhada. Daí o jogador olhou e falou assim, pô, o que tá entalhado aí? Daí eu falei, putz, não tinha pensado nisso, né? Eu falei assim, beleza. Tem algumas runas entalhadas. Eu quero fazer um detectar magia pra ver o que tá entalhado. Cara, eu só fui improvisando e só foi acontecendo. Então, assim, a princípio um negócio que não tinha nada demais acabou se tornando uma coisa importante que depois eu acabei incluindo na história. Então, essas coisas assim que o jogador às vezes acha, fala assim, nossa, ele pensou na cama que tava com a perna entalhada com magia, mas não. Uma das coisas que mais acontece na mesa que o Felipe era mestre
era ele criar os NPC dele. Aham. E o NPC tava lá. Aí a primeira coisa que me vinha à cabeça era, qual o nome dele? E do Nossa. tipo, o Felipe queria me bater, mas eu queria saber, não, às vezes o NPC é importante pra história, eu quero saber sobre ele. Quando o NPC, que é esse personagem que não é do jogador, ele é importante, eu vou e penso no nome, penso numa história. Mas tipo assim, é tipo, eu quero ver se tem alguém na rua. Tem um guarda ali. Eu vou falar com o guarda. Falo, beleza, o que você fala pro guarda? Qual o seu nome? Porra, me quebrou. Por trauma do Pedro, eu tenho documentos com NPC genéricos, eu tenho a motivação do guarda. O que ele sonha da vida dele. Em que ano ele nasceu? Gente, eu Toda a ajudei em história de alguma vida. coisa. Obrigado, de nada. Não, eu sou um mestre muito melhor por causa de você, Pedro. Aham. Mas eu acho isso uma coisa importante de falar. Que o mestre, por vezes, ele vai criar personagens que vão movimentar a trama, que vão dar objetivos, que vão aparecer em determinadas situações, que são os NPCs, que é basicamente assim, é um personagem que o mestre vai controlar, que ele vai acompanhar o grupo dos jogadores, ou ele vai instruir o grupo dos jogadores, ou por vezes ele vai ser resgatado pelo grupo de jogadores, que é basicamente como se fosse um personagem do grupo, mas que ele é controlado pelo mestre, ele surgiu na história ao decorrer dos fatos, ou ele apareceu ali no começo e deu o start na história. Então, pra quem não manja, isso basicamente é o NPC. E aí, às vezes, o NPC ele pode ser desde o cara que vai te dar uma missão, eu quero que você busque um diamante na caverna pra mim, ou às vezes ele é o cara que só é o atendente da padaria, sabe? Então, mas E às muitas vezes, por exemplo... vai ter todos esses na aventura. Vai ter o cara da padaria, Exatamente. o cara da missão. Ou às vezes o cara que era só o cara da padaria, de repente virou o cara que vai te passar uma missão. Isso é uma coisa que acontece também, que às vezes os seus jogadores, eles se interessam por um NPC, que às vezes você não tinha dado Aham. tanta importância, Exatamente. e você pode criar uma história a partir dali para poder fisgar seus jogadores. Sim. Novamente, mais um caos, que foi logo, acho que a primeira mesa que a gente estava jogando com o Pedro, com todo mundo, né, na verdade, tinha ali o Pedro. Você lembra, o Pedro? Do Pedro? Aham. Um NPC que estava atacando ali, eram uns bandidos, né? E daí alguém perguntou o nome, ou aconteceu alguma coisa que era o nome de um dos Quem será bandidos. que perguntou o nome? E aí eu falei, o nome do bandido ali era o Pedro. E o Pedro foi morto, né? Ele foi morto logo de começo, assim. E aí, tipo assim, flecha no eu olho. criei toda uma história com a família do Pedro depois. Esse Pedro aí se tornou tão marcante nas nossas histórias porque sempre acontece alguma coisa que remete ao Pedro. Aham. Aí, todas as outras coisas que a gente vai jogar, se tem um NPC importante que o Felipe não deu tanta importância e a gente quer saber, aí a gente fala, é Pedro, é o nome dele. Aham. Outra coisa que eu tenho que comentar é que quando eu tô mestrando, os meus jogadores, o pessoal, acha que eu quero matar eles. Aham. Mas você quer. Mas Pedro. isso é normal. Qualquer mestre passa por E isso. outra coisa que aconteceu também é que Pior é quando Sim, o jogador fica Uhum. falando assim que tá tudo muito caro. Ô Pedro, mas eu vou fazer essa denúncia aqui ao vivo. E eu tava jogando uma aventura que o Matheus tava mestrando e eu paguei 20 moedas de ouro numa adaga, Pedro. 20 Quê? moedas de ouro numa adaga. Mas com o detalhe de que neste universo só existiam moedas de ouro. carinho, Que hein? universo é esse, Matheus? Ué, 20 o moedas de universo ouro da numa minha adaga tá cabeça. caro demais. Falando um pouco mais sobre NPCs, né, que são esses personagens que o mestre cria, existem algumas formas, o Felipe já até adiantou um pouco isso aqui, de como criar NPCs que que o grupo vai se apegar, que vão ser marcantes para a história, que as pessoas que estão jogando vão gostar e vai ser legal, que são os NPCs marcantes, vamos dizer assim, né? Existem diversas formas de deixar um NPC marcante, né? Por exemplo, ele pode tanto desempenhar uma função importante, como ele pode ser uma pessoa muito legal, que todas as pessoas do grupo vão gostar, ele pode ter salvado o grupo em algum momento, ele pode ter realizado alguma ação que, por exemplo, ajudou o grupo de alguma forma, tipo, ele promoveu o grupo
para um grupo de pessoas que eram importantes, vamos dizer assim, ele patrocinou o grupo, e muitas vezes tem em mente também que um personagem que às vezes ele era pra ser só um NPC com uma curta aparição, uma funçãozinha pequena, ele acaba se tornando querido pelos personagens, seja por alguma característica dele, por alguma coisa que ele fez. Como exemplo que eu posso tomar aí na mesa que a gente tava jogando, a última mesa que a gente tá jogando agora com o Felipe, tava mestrando pra gente, a gente em algum momento capturou um pequeno Goblin, que era apenas esse Goblin, ele fazia parte da missão, ele era apenas vamos dizer assim, ele era tipo um refém, a gente ia tirar informações dele, só que por alguma razão as pessoas do grupo, eu não tava incluso nesse grupo, eu queria matar ele, mas as pessoas criaram um afeto por esse Goblin, e ele virou tipo o bichinho de estimação do grupo. É tipo aquele meme que agora tá na internet, era pra ser só uma ficada, mas sabe? Era pra ser só uma ficada, era pra ser só um interrogatório, mas ele foi visitar a sogra do grupo, não sei, enfim. E aí ele foi ficando cada vez mais importante, as pessoas foram criando mais afeto por ele começou a acompanhar a gente nas aventuras, até que em um determinado momento ele morreu durante uma luta com um dragão, e a gente resolveu dizer assim pra todo mundo que ele tinha matado o dragão, e aí a gente transformou ele num mito, que foi o Goblin que matou um dragão. A gente fez um enterro pra ele, foi toda uma cerimônia assim. Foi bonito. Que era um NPC, que eu garanto que o Felipe não tinha dado nada pra ele. O objetivo do Felipe não era que ele fosse essa figura do nosso grupo e de repente virou tipo um mascote do grupo, né? Isso pode acontecer, inclusive já vi relatos aí de pessoas que um membro da party que era um NPC, né? Um membro do grupo que era um personagem controlado pelo mestre, morreu, e os outros membros do grupo todos ficaram muito tristes, choraram como se fosse um parente, vamos dizer assim. Então é muito legal isso, né? Sim, e às vezes isso vai acontecer de forma improvisada ali, com os personagens gostando, mas às vezes isso vai acontecer também. Você pode plantar essas sementes, né? Você pode plantar ali um personagem que é para os jogadores gostarem. Sim, então isso são coisas assim bem interessantes de se fazer, e às vezes você vai gostar, você vai querer fazer algo pro personagem, para os jogadores gostarem, e eles não vão gostar. Então... Sim, E outra coisa bacana de dica pra dar pro mestre também, dica bacana é que o mestre deve utilizar a história dos personagens que ele tá jogando ali, né, dos jogadores, usar a história de fundo deles na história principal, vamos dizer assim, trazer alguma coisa de volta que o cara colocou na ficha dele, é uma coisa muito legal, que vai dar pro jogador essa sensação de que o mundo é vivo, de que o mundo é fluido, né, de que imergir na história, né, de se sentir mesmo dentro da história. Por exemplo, o cara no passado ele teve um cara que ensinou tudo que ele sabe, e aí mais pra frente ele encontra esse cara em uma missão, e esse cara agora tá do outro lado do interesse dele, e os dois têm que entrar em conflito, sabe, criar alguma coisa do gênero. É uma dica muito importante, uma dica muito legal aí pra ajudar, né, na imersão do personagem, vamos dizer assim. Sim, que é uma coisa excelente, é porque o mestre vai cria a sua história. Não é uma história pronta, ele vai criar a sua história. Quando ele cria essa história, os jogadores vão criar os personagens, e tem várias informações, várias coisinhas que você pode acrescentar na história original, que vai causar uma reviravolta em todos os jogadores. Em um principalmente, que é focado mais nesse, mas às vezes uma coisinha de um jogador afeta todo mundo. Então é uma coisa super bacana utilizar base da história dos personagens na história original que está sendo criada, e é um meio de envolver mais os jogadores, que às vezes é bem chato quando acontece que às vezes tem um jogador lá que tipo não tá acontecendo nada com ele, e às vezes ele fica pensando, nossa, mas por que eu tô aqui? Não tá acontecendo nada comigo, nada afeta aqui, mas ele tá lá. Então é uma coisa boa do mestre utilizar artifícios que envolvam todos os jogadores para interagir na história. E às vezes pesar, por exemplo, aquele jogador não tá tendo tanto destaque na história. Você pode ir colocar algumas coisas dos elementos pessoal dele para trazer o jogador de volta. Então é saber dosar isso, né? Para poder manter todo mundo entretido, todo mundo bem interessado no jogo. Uma outra coisa bacana também de se fazer
recompensar, né, as boas ideias dos seus jogadores. Eu acho que isso é uma coisa que o RPG também, por vezes, ele é um jogo em que é muito recompensante quando você se sente útil, ou quando você faz alguma coisa, quando você tem uma boa ideia, ver isso sendo muito bem aproveitado na história, no que está acontecendo ali, é uma coisa bacana, e existe uma regra para isso, né, para você poder recompensar uma boa ideia de um jogador que, se eu não me engano, eu acho que ela não é uma regra fixa, né, Felipe? Não é tipo meio que obrigatória, ela é meio que opcional do mestre adotar ou A não. inspiração? Isso. Sim. A inspiração, no caso do D&D, ela é uma regra opcional, né? Uhum. Mas, e basicamente, você dá a opção do jogador fazer uma rolagem com vantagem. Ele vai rolar o dado 2 vezes e ele vai escolher o melhor resultado. Mas essa não é a única forma também de fazer isso. Porque, por exemplo, às vezes o jogador ele tem uma ideia e mecanicamente ele não vai conseguir fazer, ou então seria muito difícil ele fazer aquilo, e você pode deixar ele tentar fazer aquilo, ou você pode fazer que aquilo aconteça. Por exemplo, às vezes o seu jogador pode ter pensado numa coisa, numa solução que você não pensou. Em vez de criar um empecilho para que ele acontecesse, você pode falar, não, realmente, não tinha pensado nisso, ele me quebrou, eu vou. Agora isso vai acontecer por causa disso, sabe? Que é um pouco no caso, até que você já tinha comentado lá quando vocês foram atacados pelo urso coruja, que é aquela besta lá que você procurou entender qual que era a necessidade dela em vez de atacar ela. E você viu que ela só queria sair dali. Então, ao invés de tipo assim, não, isso aqui é uma criatura que eu coloquei para combate e vai ser um combate de qualquer jeito. Não, você arrumou uma solução para conseguir sair daquilo. Sim, e foi muito legal. Eu acho que uma outra coisa que é bacana de ser falada também é que o RPG, por vezes, o seu personagem pode morrer, né? O Pedro já falou aí que nos jogos, nas mesas que jogou com o Felipe aí já morreu mais de uma vez, né? Então, tem em mente que não só em campanhas curtas, como jogos que você vai de one-shot, né? Que a gente fala que é uma mesa que vai ser jogada apenas uma vez, como em longas campanhas ali que vão levar às vezes até meses pra se finalizar, o seu personagem ele pode morrer no decorrer da história, né? Ele pode dar esse azar, vamos dizer assim, né? Você já quase morreu também várias Eu vezes. já quase morri várias vezes. Meu personagem ele tá sempre ali abraçado com a morte. Né? Uma coisa que o mestre tem que saber fazer é lidar com a morte dos personagens também, né? Porque se nenhum personagem morre, logo os jogadores vão perder um pouco do interesse da história, porque eles sabem que eles não vão morrer nunca. Mas, por outro lado, se todos os personagens morrem, também eles vão começar a achar que tá tudo muito difícil, podem se desinteressar. Então tem que existir um equilíbrio nessa questão por parte do mestre, né? Eu acho que é bem esse ponto mesmo. Por mais que as pessoas brinquem tudo, eu particularmente eu não gosto que meus jogadores eles morram. Então eu vou estar sempre pode vamos crer. dizer assim, torcendo a favor deles, né? Porém, pode crer. é aquilo também. O jogador ele tem que estar consciente das decisões que eles vão fazer. Então, por exemplo, eu tava numa campanha que você estava jogando presencialmente, né? Tinha um inimigo principal lá na campanha que era para ser o inimigo final da campanha. E vocês, por vários motivos, conseguiram adiantar um inimigo claro que vocês iam enfrentar ele no nível 11 para quando vocês estavam no nível 3. E daí o que aconteceu? Na hora que isso tava acontecendo, eu pensei assim, falei assim, como que eu vou fazer para todo mundo não morrer agora? E usando elementos no jogo, eu criei situações e possibilidades que talvez vocês conseguissem ficar vivos. Vocês fizeram boas escolhas e conseguiram ficar vivos lutando com um inimigo muito mais forte que vocês. Sim. Porém, é aquilo, tipo assim, se vocês tivessem feito algumas escolhas ruins, vocês não iam conseguir fazer isso. Então é muito esse equilíbrio. Que é uma coisa boa que o mestre tem que fazer as escolhas do jogador. Porque determinadas escolhas que o jogador faz, às vezes pode ser muito ruim para o próprio jogador ou muito boa. E essas escolhas que vai definindo o que vai acontecer de acordo com a história.
Por exemplo, da mesma forma que apareceu esse de nível 11 e vocês são nível 3. Determinada questão, se acontecer, às vezes ele tá lá e por algumas escolhas que você faz, você acaba embatendo nele ou você escolhe fazer alguma coisa certa que acaba ou derrotando ele ou fugindo dele. Então, o mestre tem que ter em mente que você não vai definir exatamente o que vai acontecer naquele momento. Você vai deixar as escolhas, você vai deixar tudo que o jogador pode escolher para definir esse caminho. Até nesse caso, de forma alguma estava preparado esse combate. Foi tudo improvisado, ia acontecer várias outras coisas na mesa, mas acabaram... Só que aquilo também, eu tenho que julgar os NPCs, né? Da forma como eles são. Se tem um personagem que ele é extremamente inteligente, que ele é o vilão da campanha, ele vai ter formas de conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu, a partir das regras, eu criei situações, fiz rolagens de dados escondidos para esse personagem, eles conseguiu descobrir aonde que os jogadores estavam, ele foi atrás deles para descer o sarrafo. Então, mas assim, eu não tinha preparado isso. Mas a partir das escolhas deles, aquilo aconteceu. E aquilo é respeitar a decisão do jogador. E uma coisa que o Felipe acabou de comentar, essas rolagens de dados escondidos. O mestre, ele vai criar os NPCs a partir da história dele. E em determinado momento, em determinado sistema, talvez tenha um embate entre o NPC do mestre com o jogador. E não é uma coisa que o mestre decide que vai fazer isso daí. Não, o mestre também vai rolar o dado para que caso algum ataque ou alguma coisa aconteça, seja de forma justa. Porque o mestre não pode ser tipo o onipotente, decidir tudo exatamente daquele jeito. Não, ele às vezes o NPC pode ser muito foda, pode fazer muita coisa, mas ele tem que jogar o dado para fazer isso daqui, para ser justo com os jogadores. Porque a batalha que está acontecendo ali, se for D&D, a batalha que está acontecendo ali não é um por cima, é um bem soberano que o outro. Tem toda essa mecânica do rolar o dado. E aí eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor do mestre rolar os dados escondidos. Eu faço isso, porque eu acho que tem que criar um suspense, mas aí, novamente, é que nem o Pedro falou, dependendo em alguns casos, em alguns momentos, eu completamente abro ali a rolagem para os jogadores verem. Por exemplo, se é um caso de um ataque que pode matar um jogador, ou um teste que pode matar um jogador. Nesse caso, eu aproveito completamente, eu abro completamente para o jogador ver, para ele ver que eu não tô roubando aquilo ou mudando um resultado daquilo. Existem muitas outras dicas, né? Uma coisa que o mestre faz bastante é descrever o cenário onde os jogadores estão, né? E às vezes ter que descrever o cenário pode ser um negócio que, vamos dizer, ele é importante para que os jogadores possam se situar, possam saber o que eles podem fazer ou não, o que eles vão esperar disso. Cada personagem, dependendo da classe, da raça do personagem, ele pode enxergar esse cenário de formas diferentes, né? Então, um elfo vai enxergar uma caverna de uma forma diferente de um anão, que vai enxergar de uma forma diferente de um humano, que provavelmente não vai enxergar nada, porque ele não enxerga no escuro. Meu personagem era humano. O meu também sempre é humano, eu sou o cara que fica pra trás. Então, assim, é muito importante também você saber descrever o cenário, passar o clima do cenário para que o jogador mais ou menos saiba o que esperar e às vezes até usar essa expectativa do jogador contra ele para fazer uma coisa que surpreenda ele. Então além disso, existem muitas outras dicas que seriam legais de se passar para o mestre, mas que acho que não caberia aqui no nosso tempo, mas a gente passou aqui umas dicas mais basiquinhas, umas dicas de coisas que podem deixar a história mais interessante, que podem trazer o jogador mais para perto da aventura, né? Inclusive os novatos, né? Inclusive os novatos. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que a gente já falou lá atrás, mas acho que é bom reforçar, que é que nesses tempos de pandemia, e não só nos tempos de pandemia, mas em tempos onde
é difícil marcar de todo mundo Reunir, se né? reunir, assim, por causa de horário, etc. Uma ótima opção é jogar o RPG online, né? Existe uma plataforma que a gente utiliza, provavelmente existe mais do que uma, mas a que a gente utiliza, que a gente sabe que funciona muito bem, é o Roll20, né? Ele tem todas as ferramentas necessárias para você jogar RPG, desde o sistema, desde as fichas, desde a rolagem de dados, Os né? NPCs, o sistema de combate, é tudo muito completinho. Dá para você jogar ali com seus amigos, né? E você também... o Roll20 ele tem um sisteminha ali de conversa, mas não é muito recomendado. É preferível que todo mundo deixe mutado e utilize ou Discord, ou Hangout, ou Zoom, ou Skype para comunicar ali todo mundo. É um pouco diferente, né? Não é igual você jogar RPG de mesa presencialmente, mas funciona também. É tão legal quanto. É tão legal quanto. Existem algumas coisas que são mais legais no RPG de mesa, a parte de interação, a parte de estar todo mundo ali junto. Funciona muito bem, a parte das expressões faciais, da interpretação funciona melhor. Mas jogando online tem algumas coisas que são muito legais também, que você tem um cenário para tudo. É muito mais fácil você conseguir, muito mais fácil de você colocar uma cara pros NPCs, etc. Então, tem coisas que são mais legais nos dois universos ali, né? É óbvio que é mais preferível que você jogue com seus amigos presencialmente, tome uma cerveja ali, tudo fica mais descontraído, mais relaxante, vamos dizer assim, né? E existem algumas outras dicas, né, que são legais aí de passar para todo mundo no geral, né, ô Felipe? Basicamente, não se preocupa tanto com as regras. É que nem eu falei já, que a gente já passou. No começo, quando eu comecei a jogar, quando a gente começou a jogar, a gente não tinha um controle tão grande das regras. E não importa, o que importa é todo mundo estar se divertindo. É claro que Sim. Com o tempo você vai pegando mais isso, você vai entendendo mais, vai facilitando. Sim. Mas não precisa se preocupar com tanto isso. Evitar o metagame, né? Que é aquilo que a gente já comentou, de você às vezes falar alguma coisa porque você sabe que aquilo é importante, mas seu personagem não sabe. Mas aí eu quero fazer rapidinho só um adendo a isso, que eu acho que tem casos em que o metagame ele não só não é ruim, como ele pode ser muito bom. Que é o caso, por exemplo, às vezes você não lembra todas as habilidades do seu personagem. E tem um jogador ali, um outro jogador, que ele lembra que seu personagem tem uma habilidade que vai ser importante para aquele momento. Sim. Eu, enquanto mestre, eu muitas vezes até lembro o jogador que ele tem aquela habilidade, porque às vezes é o extremo oposto do metagame. O jogador, ele não lembra que tem aquela habilidade, mas o personagem sabe. Então o personagem é importante ele saber que ele pode fazer aquilo. Que aquilo talvez seja interessante para a ação dele. Mas, novamente, às vezes o personagem na história ele não sabe daquilo, e daí você também tem que levar isso em consideração para interpretar. E uma coisa que é uma dica, que seria um opcional, né? É a personalização do seu jogo, né? São coisas que não são essenciais, mas como a gente já escreveu aqui na nossa pauta, muito maneiras. Que por exemplo, os grids, né? Que são os cenáriozinhos de batalha, as próprias miniaturas, que são coisas que também estão muito no imaginário quando você vê RPG em cultura pop, no próprio Stranger Things mesmo. As crianças têm ali, né, as miniaturas dos jogadores, do Demogorgon, o escudo do mestre, a torre de dados, né, que é uma torrezinha onde você coloca os dados lá, ela faz a rolagem. Os dados diferenciados. Os dados diferenciados. Às vezes até eu já vi gente que gosta de jogar com uma leve fantasia ali do seu personagem, sabe? Você vê muito isso principalmente em mesas que são gravadas, vamos dizer assim. O próprio, como é que chama, Felipe? O Critical Role, né? Critical Role. A mesa de Cthulhu que eu vi deles, eles jogaram todos lá com camisas, com roupas da época. Às vezes, por exemplo, tem um mapa físico que você vai e enrola ele, dá uma trabalhada nele para ele parecer um mapa antigo, entrega isso pro jogador. Ou às vezes num jogo de terror, entregar uma lâmpada, jogar com as luzes baixas, ou a luz de velas. Inclusive, quando a gente jogou, né, de terror, a gente jogou no escuro, com vela acesa. Então tudo isso é uma coisa que personaliza o seu jogo, que não é obrigatório, mas que pode ajudar na imersão e pode ajudar você a se divertir mais, assim, né? Que é uma coisinha
pode ser uma ideia tão simples do mestre ou do jogador a respeito do jogo em si mesmo que torna o ambiente, a jogatina bem mais interessante. Por Sim, exemplo, com um certeza. exemplo que eu posso ter é que a primeira mesa que eu joguei de Cthulhu, o Felipe, que era o mestre, ele criou fichas e, tipo assim, ele criou cartas e enviou pra gente a respeito do que estava acontecendo ali, só que tipo, para cada um, aconteceu para cada coisa. De algumas outras pessoas também, tipo, jogos de raciocínio ali, ou às vezes tem uma jogatina que acontece no meio, ou alguma informação que é passada por uma carta. Tem essas coisinhas assim que às vezes parece pouco quando vai falar, mas torna o ambiente ali, a jogatina, bem da hora. Bem, eu quero só aproveitar para falar que vai ter aí no post que o Matheus vai colocar algumas coisas, assim, alguns links. E aí vai ter desde link de conteúdo com alguns canais do YouTube que tem mesas de RPG para quem está curioso de saber como que joga, que talvez tenha entendido um pouco aqui pela nossa conversa, mas quer ver uma mesa sendo jogada mesmo. Tem a Ordem do Dado, Formação Fireball, RPG Notícias, Game Chinchilla, o Critical Role, que é uma mesa americana, que é em inglês, mas tem a legenda em português. Tem um podcast que é o RP Guacha, o Caquitas Podcast, que não é um podcast sobre com histórias Jogando de RPG, né? né, Com pessoas jogando RPG, mas é sobre ele jogar fala RPG. sobre regras, sobre sistemas. A descrição também vai ter aí alguns sistemas gratuitos, que você pode encontrar aí para poder baixar, né? O Instagram do Gato Alado. O Instagram do Gato Alado, onde você pode Propaganda! adquirir os seus itens para jogar RPG, mas também, senhoras e senhores, o link do Shopee do Gato Alado, caso você não seja aqui da região, você pode comprar e ir para alguns lugares aí, tem frete grátis, é isso mesmo, produção? Para todo o Brasil, né? A gente envia agora, o Gato Alado envia para todo o Brasil. E tem, para muitos lugares, o frete é grátis. Mas mesmo para lugares que o frete não é grátis, tem R$40 de desconto no frete. Então, na sexta-feira, ou quando sair esse episódio no Instagram do Gato Alado, vai ter uma aventura original, utilizando o sistema Guaxinins e Gambiarras. As próprias regras vão estar na aventura. Então vai estar lá disponível para quem quiser começar. Vai ter tudo que a pessoa precisa para começar a jogar, que é uma aventura de terror, que foi a que vocês jogaram lá, que é o Horror em Goitacá. Exatamente, muito bacana. Bora colar então no Instagram lá do Gato Alado, galera. Exatamente, vão lá. E futuramente terá outros materiais de conteúdo gratuitos no Gato Alado. Eu já estou preparando uma aventura de D&D e uma aventura de Cthulhu originais também, que vai ser disponibilizado futuramente aí. Sim, RPG é do demônio, porque ele vai fazer você gastar todo o seu dinheiro com miniaturas, dados e outros afins. Mas é legal. Essa coisa do demônio... Não, calma. Essa parte é boa. A gente já disse aqui no podcast uma vez, vou dizer de novo. O demônio gosta de tudo que é legal. RPG, rock, drogas. Pô, não, drogas não é tão legal dependendo da droga. Pessoal, aqui é o Matheus, diretamente da edição, para passar um recado. A gente informou que ia jogar uma pequena aventura para demonstrar, né, o RPG. Essa aventura já foi gravada, ela vai ser lançada na próxima quarta-feira, se você está vendo isso na data de lançamento. Então daqui a alguns dias. Então é uma aventura animada, um mini conto de terror aí, inspirado neste PDF que o Felipe deixou disponibilizado para que as pessoas possam baixar e jogar, que está lá no Instagram do Gato Alado. Então aguardem aí que tá ficando muito legal, garanto que vocês vão curtir, beleza? É nóis. Pessoal, o episódio de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado aí. Confiram aí que o próximo episódio que vai sair muito provavelmente vai ser aí uma pequena amostra da gente jogando RPG. Eu vou deixar como um episódio bônus, né?
E todos os links de tudo que a gente citou aqui vai estar na descrição desse episódio, tá? Então vai ter link aí para você baixar PDF, vai ter link aí para você encontrar coisas para comprar, o link do Gato Alado, que é muito importante, que é a loja do nosso amigo Felipe. Se você mora em Minas Gerais ou na região aqui do sul de Minas, vai ser muito interessante, entendeu? E eu acho que é isso, né, Mariana? Agradecer o Felipe mais uma vez por ter feito mais um episódio com a gente. Agradecer o Pedro. Agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando nosso podcast. Todo mundo que manda mensagem, que compartilha as prévias dos episódios que Lá a no gente Instagram. posta no Instagram. Muito obrigada a todo mundo que tá interagindo com a gente. E fiquem ligados aí pra mais episódios toda semana. Vamos tentar fazer aí toda semana certinho, né? Every week. E é isso aí, galera. Compartilhem, continuem compartilhando, continuem mandando pra gente mensagens, viu? A gente tá sempre disponível lá no Instagram. Sigam a gente no YouTube, no Spotify. No link da bio do nosso Instagram tem todas as plataformas que tem os episódios disponíveis. E é isso aí, gente. É isso aí, tamo junto e até mais. Tchau!